desvendando o poder das tiragens coletivas. Oi, eu sou a Nath Zanoni, mestra do baralho de Dona Rosa Caveiro de Dizeres da Calunga. Sou também professora de baralho cigano, cartomante de tarô e runemal. E hoje a gente vai falar a respeito delas. Tão comuns, tão conhecidas, tão poderosas, mas ao mesmo tempo tão desafiadoras, porque fazer tiragens coletivas não é tão fácil assim. Não é assim tão simples e também não é assim tão óbvio e não é bagunçado também do jeito que as pessoas fazem parecer, tá? Então a gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto hoje. Vamos falar, vamos trocar experiências e opiniões também. Eu vou falar baseado naquilo que eu conheço, naquilo que eu já experimentei e quem sabe a gente faz aqui uma leiturinha ao vivo, vamos ver. De qualquer maneira, já trouxe aqui o meu baralho cigano escolhido pro dia de hoje, tá? E vamos que vamos. Deixa eu só colocar o meu carregador, porque o negócio tá babado. E antes de falar a respeito... Oi, Vênus, boa noite. Antes de falar a respeito da forma de construir uma tiragem coletiva, é importante que a gente saiba qual é a finalidade dela, né? Eu não tenho propriedade, e também nem é o objetivo da nossa live de hoje, falar a respeito da utilidade de divulgação que tem ou não um vídeo de tiragem coletiva, tá? Isso é importante de dizer. Mas, olhando pelo viés do oráculo, né? As leituras coletivas, elas podem ser sim eficazes, elas podem ser sim assertivas, elas podem ser sim úteis, desde que a gente tenha muito claro na nossa cabeça qual é o objetivo, qual é a finalidade que essa leitura tem. Então, não adianta a gente achar que uma tiragem coletiva é uma tiragem que a gente pode perguntar por que a pessoa não te chamou no WhatsApp, descubra aqui agora, escolha entre 1, 2 ou 3. Não tem como. Não tem como. Não é uma questão do não dá pra ler, porque o baralho é um sistema simbólico, a gente vai olhar e vai ler alguma coisa sempre. Não tem como acessar, né, de forma verídica, vamos dizer assim, de forma verdadeira, tantos contextos juntos. Porque a vida ela é plural, a vida ela é diversa, os contextos das vidas das pessoas diferente, né? São diferentes, no caso. E não tem como, numa tiragem coletiva, a gente contemplar todos os detalhes do mesmo jeito que a gente faz uma tiragem particular. Simplesmente não dá, né? O que acontece na tiragem coletiva é pegar ali uma mensagem, uma energia da maioria, vamos chamar assim, e trazer aquilo como uma orientação. Então, de primeiro, qual é a finalidade, qual é o objetivo de uma tiragem coletiva? O objetivo de uma tiragem coletiva é provocar reflexão, trazer uma mensagem, ou como diz minha avó, que nem macumbeira não é, cartomante muito menos, mas ela falou isso num lampejo de um insight brilhante, a tiragem coletiva, ela traz uma dose de esperança. Ela é uma mensagem. É tipo aqueles... Quem nunca teve, né? Aqueles bloquinhos. Minha avó tinha, que era uma bolsinha preta assim, quadrada. Que aí, aliás, minha mãe tinha. Que aí você pegava aquela mensagem do dia, né? Mensagem de Deus do dia. É mais ou menos nessa vibe, tá? Então, o que acontece? Não tem como ser específico. Não tem como ser específico, porque a gente não tem um único foco. Dizer que o que eu sinto pela pessoa numa tiragem coletiva é até irresponsável. Porque não é todo mundo que ama, não é todo mundo que tá triste, não é todo mundo que isso, que aquilo outro. Né? Ah, não, a pessoa ela te ama secretamente, ela só não volta porque tá orgulhosa. Não, às vezes ela tem nojo de você. Né? Então esse nível de especificidade a gente só consegue acessar numa leitura de cartas privada, particular, certo? Não quer dizer, mais uma vez, que a tiragem coletiva não seja eficaz, muito pelo contrário, ela é muito eficaz para o propósito dela, que é falar para um coletivo, ok? Então a gente precisa entender que não tem como se aprofundar muito. Não tem como ver a cor do cabelo da pessoa. Entende?
Então a gente tem que ter essa noção e trazer a mensagem até um nível de profundidade que esteja ok. O momento da tiragem coletiva não é um momento para você mostrar que você sabe encontrar objetos com um baralho cigano, de tão específico que você sabe ler. Ali é um momento, até mesmo talvez, não só de você ter um traquejo com as cartas, mas ter um traquejo humano. Ter uma narrativa envolvente, um ritmo bom na sua fala, que chame a atenção. Porque a tiragem coletiva é também sobre divulgação do próprio trabalho. Certo? Agora, num sentido espiritual, né? Vamos dizer assim, num sentido daquilo que faz sentido pra nós. Indo pra esse lado, né? Do que faz sentido pra nós. A cartomancia, ela serve pra informar, ela serve pra provocar reflexão na pessoa, né? Fazer com que ela pense, repare, observe o momento onde ela está, o contexto onde ela está, pra conseguir tomar uma decisão X ou Y, né? Para essa finalidade, a tiragem coletiva ela pode ser muito boa desde que ela esteja com a narrativa ajustada para aquele propósito, né? Então é importante também que a gente tenha responsabilidade na hora de realizar a leitura coletiva. E falar, olha, é uma leitura coletiva, pode não ressoar com todo mundo, é importante que você ouça e não tome como uma verdade absoluta. Pense sobre isso. Se permita digerir a mensagem que eu tô falando e depois você pensa em colocar em prática ou não, tá? Porque, gente, não é todo mundo que tá traindo, não é todo mundo que tá em relacionamento tóxico, não é todo mundo que tá com a vida desgraçada. Então é importante. Beleza, Natália, entendi. Mas e aí então, como é que faz? Aí agora a gente chega na parte prática, na parte divertida. Uma tiragem coletiva, obviamente, ela tá falando sobre um grupo de pessoas, né? Então, 2 ou mais pessoas que tem alguma coisa em comum, certo? A localização, alguma característica, elas têm algo em comum, fazem parte da mesma família, não importa, né? Elas estão reunidas, fazem parte de um grupo, ok? Tem que ter uma... Eu lembrei daquela cena da Era do Gelo, né? Do Cid, que ele é a coisa verde e gosmenta que mantém o grupo unido, né? Então precisa ter a coisa verde gosmenta que une essas pessoas. Quanto menor o coletivo de pessoas, melhor é a sua leitura, tá? Melhor é a sua leitura. Vou falar disso agora, Vênus. Então, o que acontece? Defina um coletivo, né? Quando a gente vai falar de uma mensagem coletiva, a gente tá falando de algo genérico. A gente precisa aceitar isso. É algo genérico. Não tem como não ser. Só que quanto maior o coletivo, mais genérica é a mensagem. É claro, se a gente for fazer uma previsão global, é óbvio que vai ter desastre natural, é óbvio que vai chover em algum lugar, é óbvio que algum lugar vai pegar fogo, que algum famoso vai morrer. Essas coisas assim, é óbvio. Não tem muito o que dizer. Então, quanto menor for o grupo, mais assertiva tem de ser a leitura. Então, o que eu aconselho? Das coisas que eu já fiz, como o Vênus sugeriu aqui sobre os signos, né? É muito comum que a gente veja vídeos de cartas para os signos, né? E isso foi assunto até de uma conversa que eu tive com uma aluna uma vez, que eu levei pra mentoria também, né? Porque era uma dúvida dela. Não é todo mundo que faz vídeo pro signo que é astrólogo, gente. Muito pelo contrário, tá? Eu sou uma dessas pessoas, inclusive, né? O signo, hoje em dia, ele está num lugar de rótulo de um coletivo. Por quê? Porque até mesmo quem não gosta de signo sabe qual que é o signo que tem, que é o sol da pessoa. Todo mundo praticamente sabe. Todo mundo sabe. Então, além de você conseguir selecionar um coletivo em específico, é algo também que chama a atenção, né? Falando mais sobre a questão da divulgação, do número de acessos, que vai ter aquela mensagem, afinal de contas, a gente faz também pela bondade no nosso coração, mas é uma forma da gente divulgar nosso trabalho, isso é óbvio. Então, o signo ele pode ser uma ideia muito boa, tá?
Mas existem outras maneiras disso acontecer. Não é incomum, por exemplo, fazer tiragens para um grupo específico de pessoas. Eu já vi cartomantes que tem uma lista de transmissão, por exemplo, dos consulentes delas, né? Ou até mesmo um grupo fechado mesmo no WhatsApp, por que não? Um canal no Telegram, coisas assim, sabe? Então, tiragens coletivas funcionam desde que estejam direcionadas da melhor forma. O que eu não aconselho, né? Sobre postar nas redes, por exemplo. Tiragem coletiva que eu já fiz, que não foi legal, com o nome. É muito criativo, chama bastante a atenção, mas dá um tom muito mais íntimo, muito mais pessoal do que se fosse o signo ou qualquer outra característica. O nome, né, é a palavra que a gente mais gosta de ouvir. É a nossa identidade. Então é difícil desassociar a mensagem que a gente falou de uma tiragem pessoal. É difícil a pessoa entender, né, e levar para o coração, de fato, o objetivo da tiragem coletiva. Mesmo que depois você fale que é uma tiragem coletiva para todas as pessoas que têm esse mesmo nome e tal. Não é legal, tá? E aí eu vou comentar sobre um fato, né, que aconteceu na época. Eu fiz um quadro que pra mim foi muito inteligente o nome desse quadro, tá? Foi extremamente contraintuitivo, disruptivo, foi ótimo. Eu, como uma mulher macumbeira, obviamente, sempre gosto de ter alguma coisa inspirada aí na narrativa. E eu botei o nome do Colocaram Teu Nome na Macumba e Foi Pra Te Ajudar, né? Então a gente não gasta nem 3 segundos pra falar o título do vídeo. Eu achei sensacional. Porque existe no imaginário das pessoas que botar o nome na macumba é só pra prejudicar, né? Só que eu comecei a perceber que o retorno ali, os comentários das pessoas, era absurdo, assim. No nível, ai, eu sabia que tinha realmente alguma coisa. Ai, eu sabia, o fulano, não sei o que, lá, 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 lá. Aí, a gente aqui conversando, né? Você pode até me falar, nossa, Natália, mas era meio óbvio isso, né? Porque... Não óbvio que isso ia acontecer, mas era tão óbvio que não se tratava disso, né? Não é responsabilidade sua, não é responsabilidade nossa ter que antecipar o pensamento das pessoas, porque elas não assistiram nem 3 segundos de vídeo, né? Ou não leram simplesmente o título que estava escrito, né, no vídeo. Mas assim, eu entendo, eu super concordo, inclusive, porque olha, é foda. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem... E não é uma parcela pequena não, tá? No vídeo lá na Rede Vizinha, que eu vou publicar depois, eu falei uma parcela pequena, mas não é. A gente tem uma grande parcela de responsabilidade, né? Quando a gente vai fazer uma publicação na internet. Então, assim, por mais que sim, seja óbvio, por mais que muitas pessoas tenham entendido, um número considerável de pessoas ficou meio sem entender. Se a tiragem coletiva, assim como qualquer outro tipo de leitura oracular, tem o objetivo de provocar reflexão, de esclarecer, de oferecer uma dose de esperança, uma mensagem de acalento, enfim... E isso não se cumpriu nessa proporção, não vale a pena, então a gente precisa recalcular a rota, tá? E esse é um tópico parecido do que a gente conversou ontem, né, sobre a vaidade do cartomante, mas é algo muito importante da gente conversar. Porque nem sempre as ideias boas que a gente tem, porque pra mim foi uma ideia boa sim, tá? E foi uma ideia muito boa mesmo. Que vai muito, né, na ferida. Mas nem sempre a ideia é boa pros outros, né? Às vezes a ideia é boa pra nós. E o vídeo não é pra nós, né? Então a gente também precisa se colocar nesse lugar de humildade, de reconhecer que tem coisa que não serve, tem coisa que não dá, tá? Então, assim, dá pra ser revolucionário? Talvez dê. Talvez dê. E eu espero que a sua criatividade seja maravilhosa e que você consiga colocar isso pro mundo.
Mas, às vezes, ser revolucionário é fazer um arroz com feijão bem feito, sabe? É fazer uma leitura bem feita. É você não chegar num vídeo e falar assim: se o seu terceiro contato for uma mulher, é porque essa mensagem é pra você. Porque Pombagira quer falar com você. É porque a cigana Madalena, sei lá, quer falar com você. Tá? Porque, diga-se de passagem, eu acho isso bem ruinzinho também. Mas, enfim. Então, mas aí é uma questão de opinião pessoal e também não é uma crítica a ninguém diretamente, né? Mas é importante a gente falar sobre a responsabilidade de fazer um conteúdo na internet para pessoas que a gente não conhece. A gente não conhece o passado, o presente, o futuro dessa pessoa. A gente não sabe absolutamente nada, quais são as crenças dela. A gente não sabe se o momento de vida dela, se ela tá bem, se ela não tá. Então, às vezes, a gente fala um negócio meio torto, a gente dá a entender um negócio que não é o ideal. Então, é importante a gente ter essa noção e saber direcionar bem o nosso conteúdo e as nossas palavras também, para ter uma mensagem clara, para ter uma mensagem útil, que inspire, não que responda. Respostas a gente tem dentro da mesa de jogo, num atendimento particular, privado, bonitinho. Tá? Então é importante da gente definir isso, ok? Outra coisa importante, né? A gente precisa tomar cuidado com certas palavras. E isso a gente já tem que fazer no atendimento particular mesmo, né? A gente não pode usar um tom determinista nas leituras. Do tipo, vai acontecer. E se a pessoa retrucar a gente de alguma maneira e tal, a gente quer enfiar a nossa verdade goela abaixo. Ou, caso a previsão não se concretize, né? Porque todo mundo é passível de erro. E nesse caso não é um erro do oráculo, né? É sempre um erro nosso, de intérpretes, né? A gente tenta torcer o que a gente falou pra tentar fazer aquele negócio caber de um jeito ou de outro. E isso é uma falha muito grande. Muito grande. Dá pra saber, com um tempo de atendimento, quando a pessoa ela tá relutando contra a verdade. Porque na maioria das vezes, o discurso dela mesmo, né? Quando ela vai tentar te explicar o porquê que você tá errado, geralmente ela fala a mesma coisa que você, só que com outras palavras, né? Mas faz parte. E dá pra perceber quando é a gente que pisou na bola. Então cabe também a questão da humildade, né? E a partir disso a gente não usa uma linguagem determinista. A gente tem que usar um tom, na verdade, né? Um tom determinista. A gente não pode usar um tom determinista. A gente tem que usar um tom de tendência. Tá? De possibilidade. Não porque o oráculo não acessa o futuro. O oráculo acessa o futuro, a gente sabe disso. Já passamos dessa fase aqui. Mas porque a gente precisa se resguardar, se preservar e até mesmo respeitar e reforçar no consulente que ele permanece tendo autonomia e responsabilidade para as coisas. Tá? A gente não tá lá para meter o dedo na cara da pessoa e falar assim, você é culpado, entendeu? Então a gente, em alguns momentos, precisa dar um esporrinho, dar um puxão de orelha e tal, mas a gente não é a mãe da pessoa para ficar dando chinelada nela, entendeu? Então a gente tem que também saber se polir. E isso tem a ver com a tiragem coletiva, com certeza, porque a gente precisa ter um tom adequado para isso. Então não tem como falar assim, vai acontecer nesse mês, tal coisa, nananana. Não é legal de ser feito isso, tá? Muitas das vezes, né, eu acho que na maior parte das vezes não é sobre a gente sofrer uma represália, né? Mas é sempre um risco, mas não é sobre isso, mas é a mensagem que a gente quer passar. É o tipo de profissional que a gente quer mostrar que entende? Então é importante ter um pouco dessa consciência, dessa calma na hora de fazer as coisas. É importante também que você consuma, talvez até, se você achar que
que é interessante, né? Mas eu acho que é interessante. Consuma, veja do que está se falando, como é que as coisas elas são feitas, né? Quais são as palavras que geralmente as pessoas usam, olhar os comentários para saber o retorno das pessoas, ver se realmente também é algo que gera ali um interesse, alguma questão, sabe? Então, às vezes a gente pode usar isso como uma ferramenta, mas talvez de uma outra forma, né? Usar esse recurso da tiragem coletiva talvez de uma outra forma, uma outra maneira que talvez as pessoas não usem muito, mas que pode fazer a diferença, né? Então, é importante observar, é importante ouvir e saber como conduzir, tá? Então, como eu expliquei antes, respeitar a tiragem coletiva é importante. A gente só precisa entender qual é a finalidade dela, ela permanece sendo super eficaz, desde que a gente entenda que estamos falando de uma leitura geral, que acaba sendo um pouco genérica, porque talvez a gente entre num tipo de mensagem mais voltado pro ladinho da autoajuda, mas não deixa de ser bom. O oráculo tá lá para fazer a pessoa pensar, para fazer a pessoa prestar atenção. Se o seu vídeo ou a mensagem que você mandou lá no grupo de consulente que você tem, não importa, fez isso, tarefa cumprida. A ideia é essa. Olhando, é claro, pelo significado do oráculo, tá? Pela parte de marketing, aí cada um estuda e vai com Deus. E aí vai com Deus. Então, assim, separe as pessoas por coletivos, né? Teve uma época até que eu tinha até pensado em fazer baseado nos filhos de orixá, né? Achei melhor não. Se hoje em dia, e aí eu fico olhando isso, né? Se hoje em dia é difícil até para nós prestarmos atenção num conteúdo mais longo, quem dirá prestar atenção num vídeo ali, né? Muita gente escuta os nossos vídeos em 2x, elas perdem metade da mensagem. Usar esse gancho do essa mensagem aqui é para os filhos de Ogum, misturar uma coisa na outra. E mesmo que você seja da macumba do jeito que eu sou, além de ser desrespeitoso, vai passar uma mensagem que não é a que você quer e vai dar mais dor de cabeça do que resolver, tá? Então, baseado nas coisas que eu já vi, eu acho que não é a melhor alternativa, tá? Os signos eu sei que vai, a gente não desrespeita a egrégora de ninguém, tá tudo certo, nem religião nenhuma, nem nada, tá tudo bem, é só um nome ali, tá tudo certo. Caso você conheça sobre a astrologia, né, e queira fazer uma fusão ali, pegando características ou até algum tipo de trânsito, né, que esteja acontecendo ali naquele momento, cara, eu acho super válido, eu acho super interessante, mas ajuste sempre a sua linguagem. Tudo é uma questão de se, talvez, é possível, provável, a tendência é que. É muito importante ter essa responsabilidade. A gente já usa esse tipo de tom em atendimento particular. Mas nas tiragens coletivas é ainda mais importante utilizar esse tipo de tom para passar mensagem para as pessoas. Tá bom? E é isso. Foi útil para vocês a live de hoje? Fez sentido? Oi, Era! Que bom que você chegou. Espero que tenha feito sentido para vocês. Amanhã a gente vai falar a respeito de fazer leituras para si, tá? Vou trazer algumas estratégias que eu acho que pode ajudar, tá bom? Porque aí algo mais profundo a gente vê dentro de um acompanhamento. Porque o que acontece, né? A mentoria ou acompanhamento, ela é focada na sua necessidade. Então a necessidade de um nem sempre é a necessidade do outro. Mas eu vou trazer aqui algo que eu sei que consegue colaborar. E caso você tenha ainda certas dificuldades e tal, é só me procurar que ou dentro do curso ou dentro de uma mentoria
particular, a gente consegue destravar isso e exercitar isso também, tá bom? Ai, obrigada. Obrigada, vamos que vamos, né, mulher? O negócio tá babado. Choveu, né, hoje? Eita lasqueira. Mas vamos que vamos. Então, amanhã temos a live sobre tiragem pra mim. Aliás, sobre tiragem pra nós mesmos. Ontem a gente falou a respeito das proteções do cartomante. A aula ainda tá disponível aqui no perfil e eu coloquei lá no canal do YouTube também pra ajudar. Eu acho que é um conteúdo que contribuiu bastante. Então é bom ficar registrado. Deixa eu ver o que mais. A turma da expansão tá com as inscrições abertas, estamos aí nas últimas vagas, né? Pra gente conseguir encerrar e vamos zarpar com esse navio logo de uma vez, que eu não aguento mais, vamos começar a estudar. O acesso ao conteúdo, ele já é imediato, tá? E é importante dizer que, inclusive, é uma coisa que a gente vai mudar depois, mas o curso ele não é só um conteúdo teórico que você recebe e vai que vai, né? O diferencial dos cursos que eu dou é o acompanhamento. E isso é diferente por quê? Porque você não decora a carta, você aprende a ser cartomante. São coisas bem diferentes, né? Justamente por eu trabalhar sozinha, as turmas elas são bem reduzidas. Então eu dou atenção praticamente individual durante o processo do curso, tá? Então a gente vai dar de cara com os teus desafios, a gente vai dar de cara com alguns detalhes que sempre podem melhorar, né? E os que mais estão precisando naquele momento, e a gente vai sair de uma leitura travada, uma leitura óbvia, uma leitura genérica, para uma leitura personalizada, aprofundada e que não precisa de todas as cartas do baralho para você conseguir responder uma pessoa de uma maneira de deixar tanto você quanto o consulente de boca aberta, tá? Então, a gente consegue fazer um trabalho bem feito, é só ajustar o olhar e ter essa condução. Então, eu me proponho nos cursos a fazer esse processo, a trilhar essa jornada junto contigo, tá bom? Então, link na bio, tá aberta as inscrições aí da turma da expansão e amanhã a gente volta pra falar a respeito de leitura pra si mesmo, tá certo? Um beijo, axé e boa noite.